Vamos conversar agora um pouquinho sobre o método Electri-Tree. O método é utilizado para problemáticas de classificação ordinal, isto é, um método que aloca alternativas em categorias pré-definidas. Inicialmente, o método foi criado para categorizar as alternativas em 3 níveis, por exemplo, como alternativas aceitáveis, inaceitável ou algo que está na dúvida, indeterminado. Porém, essa limitação, né, não existe mais e já se pode trabalhar, né, com a classificação em várias categorias. Existem diferentes abordagens, que também discutiremos aqui, e o procedimento do Electri-Tree é similar ao do Electri-3, com as relações de sobreclassificação valorada por um índice de credibilidade. Vamos ver também por que esse método tem sido mais aplicado do que os outros e por que existem mais extensões associadas ao Electri-3. Um ponto importante do método é a noção de classificação ordinal. A alocação de alternativa A resulta da comparação dela com perfis pré-definidos de limites das categorias. A implicação disso é uma avaliação absoluta da ação com um conjunto de normas pré-definidas. O ponto-chave é, então, como definir essas normas. Essa é a principal característica que faz do método ser um dos mais aplicados. Como no Electri 3 é introduzida a ideia dos limiares de preferência, indiferença na modelagem, levando a uma zona de hesitação de preferência fraca e construindo relações de sobreclassificação valoradas e representadas por um índice de credibilidade. Ou seja, a modelagem de preferências é baseada na noção de pseudo-critério, em que as 3 relações binárias podem ser agrupadas em uma relação de sobreclassificação parcial, S, que compreende as 3 situações, preferência estrita, preferência fraca e indiferença, como representado na figura. Nesse caso, constrói-se a relação de sobreclassificação parcial entre uma ação e os perfis das categorias, assumindo que essa relação de sobreclassificação parcial entre a ação e os limites das categorias em um dado critério representa o poder de voto do critério, né, que será dado também pelo peso desse critério. A cada uma das diferentes zonas de preferência estrita, preferência fraca e indiferença, associa-se uma das situações do poder de voto. Como é feita a classificação das alternativas? E como se definem as classes ordenadas? As categorias são ordenadas e definidas baseadas no conjunto de perfis limitantes. Esses perfis correspondem a alternativas hipotéticas dos níveis de desempenho mínimo e máximo de cada um dos critérios. Exemplo, a categoria C3 seria limitada por B3 para o limite mais alto e B2 para o limite mais baixo. Então, como faço para categorizar as ações? Então, suponha um exemplo em que tem-se um conjunto de critérios, de G1 a G4, tem-se também 4 categorias e um conjunto de perfis, no caso B1, B2 e B3, em que B1 representa o limite superior da categoria C1 e o limite inferior da categoria C2. Suponha também 2 alternativas, a azul, que você consegue ver na figura, e a verde. Percebemos que a dificuldade está em classificar as alternativas com desempenho variados, ou seja, o caso da ação A2. A ação A1 é fácil de classificar, estando completamente na categoria C2. Né? Mas como é que se dá então esse procedimento? Primeiro, eu vou classificar a minha ação A1, comparando a A1 com os perfis B1, B2 e B3, eu vou solucionar esse problema. Depois eu vou comparar A2 também com os perfis B1, B2 e B3 definidos e então avaliar qual vai ser a recomendação. Ou seja, não comparo a ação A1 com a ação A2 para que eu possa fornecer a recomendação, ou seja, para que se tenha a classificação. No entanto, tem-se vários problemas de decisão, cada um para uma ação diferente. O Electri-Tree é então composto por o perfil das categorias, os coeficientes de importância relativa, os limiares de indiferença, preferência e veto, o nível de corte para poder validar a afirmação, né, de que uma ação sobreclassifica um dado perfil,
e um procedimento de seleção de atribuição pessimista ou otimista, no caso de atribuição da ação a uma das categorias. Nesse caso, nosso desafio está então em definir os perfis, ou seja, as normas que serão utilizadas para essa atribuição. Nesse aspecto, será que podemos apenas dividir as categorias em tamanhos iguais? Ou cada categoria deve seguir uma norma diferente? Né? E como essa norma poderia ser avaliada? Então, essas questões, obviamente, irão depender do problema, né, que se tem a ser resolvido. Porém, precisamos atender umas condições mínimas na definição dessas categorias. Os perfis limitantes, por exemplo, o perfil 3 teria que sobreclassificar o perfil 2, que teria que sobreclassificar o perfil 1. Então, assumimos que as categorias com maior número são as categorias mais preferidas, né? E nesse aspecto, também não pode haver, então, um cruzamento entre o desempenho do perfil de uma categoria inferior, né, comparado ao desempenho de uma categoria superior. Assim como os outros métodos da família Electri, o Electri se baseia em duas fases. Na primeira fase, constrói-se as relações de sobreclassificação, e essas relações são validadas pelo índice de credibilidade, que é uma relação de sobreclassificação valorada, e em seguida, essas relações de sobreclassificação são exploradas para se fornecer uma recomendação, que nesse caso é a alocação da alternativa a uma categoria pré-definida. Em posse do índice de credibilidade e para um dado nível de credibilidade lambda, pode-se ter diferentes situações de preferências entre uma ação A e o perfil de referência B. Esse nível de credibilidade, que é denotado por lambda, representa o valor mínimo do índice de credibilidade que é julgado necessário para validar ou não a relação de sobreclassificação, estando esse valor no intervalo entre 0,5 e 1. Assim, diferentes valores dos índices de credibilidade de A e B, no caso A e o perfil, e entre o perfil e A, irão determinar as situações de preferência entre A e B. Podemos então observar situações de indiferença, quando A sobreclassifica B e B sobreclassifica A, situações de preferência estrita, quando apenas uma das duas relações ocorre, e a incomparabilidade, quando nem a ação A sobreclassifica o perfil, nem o perfil sobreclassifica essa ação. Dois procedimentos de atribuição podem ser avaliados: procedimento pessimista e otimista, também chamados de conjuntivo e disjuntivo. No procedimento pessimista, inicia-se a avaliação da ação com o perfil da melhor categoria. Já no procedimento otimista, inicia-se a avaliação comparando a ação com o perfil da pior categoria. Bom, mas vamos ver um exemplo para poder compreender melhor como se dá essa atribuição. Nesse exemplo, suponha 5 categorias e 4 perfis limitantes de B1 a B4, em que B4 é o limite inferior de C5, como nessa figura. Suponha a ação, que está aí em verde. Para o procedimento pessimista, inicio comparando a ação A com o perfil inferior B4 da melhor categoria, que é C5, ou seja, inicio da melhor categoria até a pior. Comparando a ação A com o perfil B4, se essa ação sobreclassifica o perfil, então eu já posso atribuir a minha ação para a categoria C5, uma vez que B4 é o limite inferior da categoria C5. Se não, avaliando o perfil imediatamente inferior, no caso B3, se a ação sobreclassifica B3, então eu vou atribuir a minha ação à categoria C4 e assim sucessivamente. No procedimento otimista, inicio a avaliação comparando a pior categoria até a melhor categoria. Assim, inicio avaliando a comparação da ação A com o perfil superior B1 da pior categoria, que é C1.
Então, se B1 é preferível à ação A, então eu posso atribuir a ação A para a categoria C1. Ou seja, perceba que o perfil B1 ele é o limite superior da categoria C1 e o limite inferior da categoria C2. Se não, né, avaliando o perfil imediatamente superior, B2, se o perfil B2 for preferível à ação A, então eu posso atribuir a ação para a categoria C2 e assim sucessivamente. Então perceba que no caso do procedimento otimista, eu utilizo a relação de preferência estrita e não a relação, né, de sobreclassificação que vai ser dada pelo índice de credibilidade. Na falta de evidências que a ação sobreclassifica o perfil, a alternativa vai para a categoria no qual o limite superior seria preferível a ela. Outro ponto é que, se uma alternativa é indiferente a mais de um perfil limitante, então provavelmente isso é uma indicação de que as categorias não estão muito bem definidas. Normalmente, escolhe-se um dos dois procedimentos de atribuição para fornecer a recomendação. É possível que os procedimentos levem a um resultado diferente, isso é, a uma categoria diferente. Por exemplo, em situações de incomparabilidade entre a ação e os perfis limitantes das categorias. O procedimento mais comumente usado é o pessimista, dado que se baseia na relação de sobreclassificação de A por B, ou seja, por perfil apenas. Em termos de cálculo, o procedimento otimista é mais restritivo, requerendo que o perfil avaliado sobreclassifique a ação e, adicionalmente, que a ação não sobreclassifique o perfil, o que leva a uma situação de preferência estrita. Na problemática de classificação, o resultado depende da avaliação absoluta das ações, como já foi comentado. A atribuição da ação leva em conta apenas a sua avaliação intrínseca nos critérios e não depende nem influencia a categoria a ser selecionada para a atribuição de uma outra ação. Como no restante das problemáticas as ações são comparadas entre si, o resultado nesses casos é dependente da avaliação das outras ações, ou seja, faz-se uma relação relativa. Essa característica de avaliação absoluta simplifica os resultados do algoritmo e permite realizar análises de robustez adicionais, isso é, avalia-se o comportamento do método em função de várias alterações nos parâmetros do modelo. E isso também incentivou novos procedimentos de classificação com o Electri, tendo aí o Electri-3C e o NC. Vamos falar um pouco então sobre o Electri-3C. O Electri-3C também é recomendado para situações nas quais as alternativas podem ser alocadas em categorias pré-definidas. Nesse caso, as categorias são representadas por ações de referência, que podemos chamar de B0, B1, B2. Nesse caso, uma categoria é agora representada por uma ação de referência central e não mais por limites, ou seja, perfis limitantes. A recomendação do Electri-3C é uma classificação formada a partir de regras descendente e ascendente. As duas regras são obtidas para se ter ciência da maior ou menor categoria possível para alocar uma alternativa, podendo ser, em algumas situações, a mesma. Como então representar as categorias? Supõe-se exemplo dado um conjunto de 4 critérios, 4 categorias e um conjunto de ações de referência de B1 até B4 que representam as 4 categorias. Temos então 4 ações de referências, mais 2 ações limitantes, B0 e B5, que representam o pior e o melhor desempenho em todos os critérios, respectivamente. Para que a ordenação das categorias seja preservada, as ações de referência devem ser definidas respeitando uma série de condições. Por exemplo, dada a classificação ordinal, as ações características devem ser distintas, ou seja, a ação característica 5 deve dominar estritamente a ação característica 0. E ainda, para que as duas ações de referência sejam consideradas adequadas para distinguir duas características adjacentes, é necessário atender às condições de separabilidade estrita, em que a diferença de desempenho das categorias adjacentes
teria que ser maior que o índice de preferência. A recomendação na Electri é uma classificação formada a partir das regras descendente e ascendente. As duas regras são utilizadas para se ter uma ideia da menor e maior categoria possível para poder alocar uma alternativa. Por exemplo, na regra descendente, a categoria é selecionada considerando a maior categoria possível em que a ação sobreclassifica B. Vamos chamar de B nossa ação de referência, para ficar mais simples. Assim, o procedimento vai avaliando da melhor categoria até a pior, até que eu encontre a primeira categoria em que A sobreclassifica B. Isso para um dado nível de credibilidade que precisa ser definido previamente, né? A partir do nosso lambda. Como que isso é feito? Vamos supor um exemplo com 4 categorias. Inicio então comparando a minha ação A com B4, né? A ação de referência B4. Que seria a ação de referência associada à maior categoria. Se A sobreclassifica B4, então eu poderia estar alocando A à minha categoria C4, que é a maior. Porém, se A não sobreclassifica B4, então eu vou avaliar o nível imediatamente inferior. Comparo agora A com a minha ação característica 3, ou seja, B3. Se a ação A sobreclassifica B3, você pode olhar na figura para ficar mais fácil, né? Nesse caso, eu posso ter duas possibilidades. Eu posso estar alocando a minha ação A na categoria 3 ou na categoria 4. Essa escolha é feita utilizando-se uma função seleção. Essa função seleção procura avaliar a magnitude dessa sobreclassificação. Então, eu vou procurar alocar a minha categoria de tal forma que esse nível, né, de sobreclassificação ele seja maior. Então, vou falar um pouquinho mais sobre essa função de seleção no próximo slide. Tá? Ou seja, o que eu quero avaliar, né, é qual seria a categoria que estaria mais próxima, uma vez que eu não tenho definido os limites dessa categoria. De forma similar, tem-se a regra ascendente. O procedimento vai avaliando da pior categoria até a melhor categoria para que se faça a atribuição. Então, suponha o exemplo que a gente estava considerando, com 4 categorias. Eu inicio comparando, né, a ação que eu desejo fazer a atribuição com a referência da categoria 1, a pior categoria. Se a característica da categoria 1, B1, sobreclassifica a ação que estamos avaliando, então eu vou alocar essa ação a essa categoria. Porém, caso isso não ocorra, eu vou avaliar, né, a categoria imediatamente superior, ou seja, vou avaliar essa ação com a característica da categoria 2. Então, caso a categoria 2, ou seja, a característica, né, da categoria 2, sobreclassifique essa ação, caímos novamente numa avaliação em que essa ação poderia tanto ser classificada na categoria 1 quanto na categoria 2. E essa avaliação considera, né, a função de seleção, a função ρ, em que se avalia essa magnitude, né, da relação de sobreclassificação. O procedimento, então, termina até que a ação seja alocada a uma possível categoria. Qual o papel da função seleção? As duas regras utilizam a função seleção, a ascendente e a descendente, que permite escolher entre duas categorias consecutivas no qual a ação será alocada. A seleção de uma dada categoria C, ao invés da categoria adjacente candidata, por exemplo, se justificaria nos casos em que se tem uma maior evidência da sobreclassificação. E para isso, a função seleção avalia o maior dentre o menor índice de credibilidade, de tal forma que a ação é alocada à categoria com maior valor da função seleção, comparando duas categorias adjacentes. Ou seja, o valor da função seleção deve ser estritamente maior do que o da categoria adjacente. Para esse exemplo,
Tem-se a avaliação da atribuição da ação entre as categorias C2 e C3. Então, vamos supor que A sobreclassifica a ação de referência B2. Então, a atribuição de A para C3 também precisaria ser avaliada, dado que B2 não representa o limite superior de C2. Lembrando que, nesse caso, A não sobreclassifica B3. Ou seja, não se conhece o limite das categorias. Usando as regras ascendente e descendente, pode-se ter como recomendação um intervalo de categorias. Poderia ser inapropriado, por exemplo, alocar uma ação a apenas uma categoria, principalmente nos casos em que se tem ambiguidade. Pode-se então buscar pela maior e menor categoria, e a decisão final ficaria a cargo do decisor. Essas duas figuras ilustram as definições de categoria nos dois métodos, Electri B acima e o Electri C embaixo. Então, percebe-se claramente que no Electri B nós temos os perfis limitantes, cada categoria sendo definida por um perfil, né, inferior e um superior. Então, eu vou estar avaliando cada uma das minhas ações em um problema distinto, com um desses perfis. Uma vez que a minha ação ela sobreclassifica um dado perfil, né, eu atribuo essa minha ação à categoria associada. Já no caso do Electri C, a gente não conhece essa delimitação da categoria. Então, eu vou fazer a minha avaliação da ação com uma referência, né, uma ação de referência dessa categoria. E o que acontece é que, em algumas situações, pode-se ter dúvida, né, se eu devo estar alocando a minha ação à categoria, né, entre duas categorias adjacentes. E aí, nesse caso, eu precisaria estar utilizando um procedimento adicional, né, para poder definir esse processo de atribuição. O Electri B, ele é atualmente o método de classificação mais usado e várias aplicações já foram modeladas com esse método, né? Entretanto, a gente já consegue perceber também várias aplicações com o método Electri C. Além, né, do método Electri C, a gente observa também que tem várias outras abordagens que utilizam como base esse procedimento básico, né, de classificação dos métodos Electri. Bom, então vamos ver um exemplo, né? Nesse caso, eu trouxe um exemplo real, né? Foi um estudo sobre uma abordagem alternativa para calcular o IDH. Esse foi um estudo desenvolvido dentro de um projeto que estava relacionado ao planejamento de segurança pública, então a gente precisava compreender, né, algumas características das cidades. A ideia, né, dessa aplicação é focar nas vantagens, né, da aplicação do método Electri C, quando comparado a um modelo tradicional, né, que tem sido utilizado no contexto real. Nós fizemos várias aplicações dessa proposta, considerando o cálculo do IDH para países, municípios e cidades, mas aqui eu vou apresentar para vocês o estudo dos municípios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto desse problema, para que se possa ter uma ideia, né, das vantagens dessa aplicação. O DH, acredito que é conhecido por vários de vocês, é um indicador que mede o bem-estar dos indivíduos. Desde a concepção do IDH, ele tem sido o foco na área de atenção de diversos segmentos da sociedade. Tem sido utilizado, por exemplo, na comparação entre diferentes países, para se ter uma visão, né, mundial do desenvolvimento humano. Esse índice, no entanto, tem sofrido algumas críticas, né, e a ideia é poder destacar, né, como podemos lidar com essas críticas usando o método Electri C. O índice agrega 3 dimensões principais e, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano, essas dimensões, se não satisfeitas, né, na vida de um indivíduo, representa a dificuldade também de acesso a outros aspectos essenciais para se ter uma boa qualidade de vida.
Bom, esse índice envolve 3 dimensões e 4 indicadores. As dimensões são longevidade, conhecimento e padrão de vida. Para medir essas 3 dimensões, são utilizados os indicadores de saúde, educação e renda. A longevidade ela é representada pela expectativa de vida ao nascer. A educação está relacionada à relação entre a alfabetização e, por exemplo, a capacidade produtiva humana. E a dimensão econômica, que é avaliada pela renda, né, e que é um instrumento que pode também representar outras finalidades. O cálculo do IDH é dividido em 2 etapas. A primeira fase envolve a criação de índices de dimensão e a segunda fase inclui a agregação desses subíndices. No primeiro estágio, os índices são calculados para cada dimensão. Inicialmente, os valores dos indicadores são normalizados porque são expressos em diferentes escalas. São determinados limites mínimos e máximos para cada dimensão. O valor máximo é o valor mais alto observado, né? E o limite mínimo, muitas vezes, ele é predeterminado, sendo considerado aquele valor que é insuficiente, né, para o desenvolvimento humano. Observa-se ainda que, como a dimensão educação tem 2 indicadores, é importante primeiro normalizar cada um desses indicadores e, em seguida, faz-se uma agregação utilizando uma média geométrica. Outra dimensão interessante é a renda, né, que, dado a grande diferença que se encontra, esse indicador sofre algumas transformações, né, no caso, uma transformação logarítmica. Então, como comentado, esse índice tem sofrido algumas críticas, dentre eles destacamos que os dados são pobres, né? Então tem-se vários problemas com medições diferentes entre os países, entre os municípios, dados desatualizados, uma cobertura incompleta, possíveis vieses. Os indicadores nem sempre são adequados, ou seja, as variáveis utilizadas podem não representar corretamente o desenvolvimento humano. São utilizadas diferentes medidas na dimensão de renda, né, em que se faz uma transformação logarítmica, e alguns críticos dizem que essa transformação deveria ser feita também para outros indicadores. Tem-se uma escala desproporcional de indicadores, então o índice ele acaba sendo muito sensível à escala do indicador que está sendo utilizada e acaba sendo desproporcional para cada uma das dimensões. Tem-se também a redundância, né? Apresenta uma correlação alta com os seus indicadores e, portanto, acaba não oferecendo, né, uma informação adicional significativa. Tem também a questão de considerar disparidades, né, dentro de países, isso quando a gente está fazendo uma avaliação do índice para comparar os países, né? E por fim, mais interessante, é um procedimento de agregação, né, que é extremamente compensatório, tá? Então, atualmente o índice ele tinha uma média, né, ponderada, ele foi alterado para ser utilizada a média geométrica, né, em que você minimiza a questão da forte compensação, mas ainda não é suficiente para resolver, né, o problema de compensação. E o outro aspecto são os pesos que são iguais e que nem sempre seria a melhor forma de considerar. Bom, então, diante das críticas apresentadas, aplicamos o método Electric-C, né, que, como já apresentado, ele é recomendado para problemas de classificação, né, em categorias pré-ordenadas. Essas categorias são representadas por ações de referências previamente definidas. Então, nesse caso, consideramos alguns exemplos hipotéticos, né, de cidades. E a ideia é atenuar, né, esse efeito compensatório, o problema das escalas desproporcionais, né, e a determinação dos limites e tratamento da renda. Então, como exemplo, esse modelo foi aplicado para o caso de países, então tem-se a lista, né, de países que foram analisados. Para a aplicação do Electric-C foram definidos os parâmetros, né, do modelo, no caso os limiares de indiferença, de preferência, veto,
e pesos diferentes para as nossas dimensões. Bom, para a aplicação do Electric C, precisamos também organizar as ações, né, de referência, ou seja, as ações características de cada uma das categorias. Então, foram definidas 4 categorias, né, que essa é o que tem sido utilizado, né, pelo índice no seu formato tradicional. Então, foi determinado, né, uma ação que representasse qual deveria ser o desempenho, né, desses países em cada um das dimensões consideradas. Para aplicação também consideramos um nível de credibilidade igual a 0,7. Bom, então como resultado do método, né, apresentando de uma forma extremamente simplificada, a gente pode comparar o resultado da metodologia tradicional, né, com a metodologia proposta, e a gente observa que foram alteradas a classificação de 30 países, né, dando aí uma média de 16%. Então, o que acontece com a classificação tradicional, né? Esses países eles acabam sendo classificados por quartis. Então, a gente encontra basicamente uma distribuição igualitária dos países dentre as categorias de IDH muito alto até o IDH muito baixo. Quando a gente então determina o que é que se espera, né, qual seria essa norma, essa condição, né, para se dizer que um determinado país ele tem um índice alto ou baixo, né, então não necessariamente você vai forçar aquele país a ser classificado numa categoria alta ou baixa. Tá? Então a gente observa aqui que variando o nível de credibilidade de 0,65, considerado ainda baixo, até 0,8, a distribuição dos países entre as categorias variou bastante. E um ponto positivo é que a gente conseguiu observar que, né, houve uma maior concentração, tá, de países nas categorias mais altas. Bom, então fizemos uma aplicação também, né, do IDH para os municípios brasileiros. Então chamamos de MIDH e ele foi calculado para mais de 5.500 municípios brasileiros, né? Os indicadores eles foram adaptados para o caso dos municípios brasileiros, mas representa uma ideia muito similar aos indicadores utilizados nos países. Bom, então apresentando os resultados para os municípios brasileiros, a gente percebeu que ocorreu uma mudança em mais da metade dos municípios avaliados. Dentre essas mudanças, apenas 44 dos municípios aumentaram de classe, então a grande maioria, né, dos municípios eles foram classificados em categorias mais baixas, né? E como podemos observar, a metodologia tradicional ela apresenta uma distribuição igualitária entre as categorias. Já a metodologia com base no Electric C, ele já mostra uma distribuição decrescente desses municípios às classes mais altas, demonstrando, porém, uma realidade diferente do Brasil. Então, esse mapa, ele demonstra a classificação final, né, utilizando a metodologia tradicional e a metodologia do Electric C, no caso à direita. Então, a gente observa que os locais com cores mais fortes, né, representam as áreas que têm um alto índice de desenvolvimento, e as com cores mais fracas seria com baixo índice de desenvolvimento. Então a gente já consegue observar que ao utilizar a metodologia do Electric C, a gente tem uma realidade, né, não muito confortável para o Brasil, em que a grande maioria dos municípios eles estariam classificados nas categorias mais baixas, né, de desenvolvimento. Então a gente observa uma concentração um pouco maior, né, nessa região sul, e a gente consegue então visualizar a grande diferença que se tem, né, a diferença social no nosso país. Bom, então como conclusão, né, o método Electric C, ele atenua algumas das críticas associadas à metodologia do IDH.
A primeira é o efeito compensatório, né? Então, utilizando o método Electre-C, que é um método não compensatório, a gente já não teria esse problema. Não há necessidade de estabelecer limites máximos e mínimos, né, quando estamos trabalhando para cada uma das escalas. Então, não há necessidade de normalização dessas escalas. Há também um problema de escalas desproporcionais, então, uma vez que a gente não precisa fazer, né, nenhum tratamento adicional nas escalas, a gente já resolve esse tipo de problema, né? E também ele reflete, né, a real situação do desenvolvimento no Brasil, né? Então, outras perguntas. O que é que cada classe de desenvolvimento realmente significa de acordo com a abordagem do PNUD? Que níveis de educação, de renda, de saúde estariam relacionados a cada uma das classes, né? Que locais que foram classificados, né, como tendo baixo nível de IDH, né, com a baixa categoria, em que aspectos ele precisa melhorar? Então, se a gente utilizar a metodologia, né, tradicional, não há como responder essas perguntas. A divisão simplesmente em quartil, ela não é estável. Ela passa a ser uma divisão relativa, ou seja, a depender, né, dos municípios que estão sendo comparados e avaliados, tá? Se eu tenho um país, né, diferente do Brasil, né, obrigatoriamente o uso dessa metodologia iria classificar as suas cidades ou municípios de uma forma igualitária entre as categorias. Então você não conseguiria perceber, né, quais são as limitações de cada uma, né, dessas cidades ou desses municípios que estão sendo avaliados. Então, a determinação de perfil para cada uma das classes de desenvolvimento, ela é importante e significa o fim dessa divisão puramente matemática, né? A classificação acaba sendo feita de acordo com as características, as normas que são necessárias, né, para se atender um mínimo de desenvolvimento a ser avaliado. Bom, então quase concluindo, né, tem-se algumas características dos métodos da família Electre. Bom, a primeira, né, uma natureza qualitativa, né, dos critérios. Então, ao utilizar os métodos Electre, nós consideramos os dados originais sem a necessidade de recodificar, né? Então, todos os critérios eles acabam sendo processados como se fossem qualitativos, né? Isso se dá muitas vezes ao incluir esses limiares, né, em que se define zonas e intervalos na comparação. A questão da heterogeneidade das escalas, então, seja qual for a natureza das escalas, cada processo ele poderia ser executado preservando o desempenho original sem a necessidade, né, de transformação ou de criação de uma função valor, função utilidade. A não relevância dos efeitos compensatórios, né, e isso implica que o peso dos critérios ele não significa a taxa de substituição, como é o caso, né, dos modelos aditivos, já que esses métodos são baseados nos princípios de concordância e discordância. Então, isso significa que ao comparar duas ações, A e B, esse índice de concordância ele considera o voto do critério, ou seja, o fato de que uma ação, né, ela sobreclassifica essa outra ação, e inclui ainda as situações de ambiguidade. Bom, adicionalmente, os limiares de veto também reforçam esse efeito não compensatório no método. Assim, o método Electre ele é recomendado quando estamos lidando com esse conhecimento imperfeito, ou seja, quando há, né, alguma dúvida, né, quando não se tem informação sobre os critérios que estão sendo avaliados. Então, o desempenho das ações ele pode ser afetado por esse conhecimento imperfeito, tá? E não há a necessidade de forçar uma comparação quando o decisor tem dúvidas, né, ou hesita ao fazer esse tipo de avaliação. Bom, dentre outras características e algumas limitações, né, com exceção, né, do método Electre-Tri e Electre-Tri-C, os métodos da família Electre eles não cumprem a propriedade de independência em relação às ações irrelevantes, né?
ou seja, quando se compara, né, duas ações, a relação de preferência ela não deveria depender da presença ou ausência de outras ações. No entanto, né, quando estamos trabalhando com métodos de comparação par a par, essa é a natureza do método. Tá? Então, eles se baseiam nessa avaliação relativa entre as ações. Essa violação, né, ela não é considerada um erro do método. Então, os métodos tipo que envolvem, né, dados ordinais, eles não atendem a todas as condições do teorema da impossibilidade de Arrow. E essa condição, né, das ações irrelevantes, ela é a condição mais comumente violada. Então, como consequência, né, dessa violação, é possível ocorrer a reversão de ordem quando se está trabalhando com os métodos de ordenação, né, do Electre. Entretanto, não se observa mudanças bruscas nessas ordens, né, uma vez que se gera ordens parciais. Então, muitas vezes, essa alteração, né, numa ordem, numa posição adjacente, ela se dá pela falta de informação ou pela baixa qualidade nos dados, né, para permitir que o método seja capaz de distinguir aí entre essas posições. No entanto, a inversão de ordem é um problema discutido também em outros métodos, principalmente nos métodos, né, baseados em comparação par a par, tal como ocorre no HP, no Prometeu, e em outros métodos como o TOPSys. E por fim, a gente tem a intransitividade, né, que ela pode ser vista, né, como uma característica, né, ou como uma limitação. No entanto, elas, né, podem ocorrer no método Electre, dado que esses métodos eles utilizam a relação de sobreclassificação que, por concepção, não precisam satisfazer a propriedade de transitividade. Então, na minha visão, isso não representa uma limitação, né, a não ser que haja essa imposição de que essa relação de transitividade ela seja considerada. Então, essa é uma característica típica, né, dos métodos e do paradoxo de Condorcet. Bom, para finalizar, eu trouxe essa situação que tem sido bastante aplicada, né, nos métodos Electre, no caso com o método Electre Tree, que é o uso de exemplos de atribuição para inferir pesos no Electre, ou seja, é o uso de procedimentos holísticos, né, dentro da avaliação. Bom, esse é um problema bastante típico nas aplicações reais, né, que é a dificuldade de se atribuir pesos aos critérios. Então, esse procedimento ele faz uma avaliação diferente, né? A abordagem ela busca valores dos parâmetros que melhor se adequam às amostras que são fornecidas pelo decisor. Então, por isso que nós chamamos de um procedimento holístico. Então, imagina-se que o decisor ele é capaz de fazer uma avaliação de julgamento de algumas ações a exemplos de categorias e a gente utiliza, né, esses exemplos, essas avaliações globais para procurar um conjunto de parâmetros que represente né, essa avaliação. Então, isso é feito por meio da resolução de um problema de programação matemática não linear, né? Então, para simplificar o processo, foram feitas algumas transformações para transformar o problema num problema linear. E aí o procedimento de otimização ele é integrado numa ferramenta interativa que permite que o decisor ele vá reagindo aos conjuntos de parâmetros que são obtidos, né, e para que ele possa também adquirir alguns insights, né, algumas informações, por exemplo, sobre possíveis inconsistências nas suas avaliações. Esse tipo de procedimento tem sido chamado de problema de agregação e desagregação, né? Então estamos no movimento inverso. Dentro dessa abordagem,
procura-se então inferir, né, todos os parâmetros do Electric Tree simultaneamente, partindo dessas amostras aí de categorização realizada pelo decisor. Então é aplicado um procedimento de otimização, como pode ser observado, né, no slide. Esse procedimento é utilizado para minimizar as diferenças entre o resultado do modelo, que chamamos de M, né, e o resultado de atribuição do decisor. Um ponto interessante é que quando o modelo não é compatível com o decisor, ele deveria ser capaz de identificar as atribuições que diferem de forma significativa, né, da atribuição do decisor. A ideia básica é minimizar o valor de alfa, em que alfa representa, né, o menor valor entre as variáveis de folga x e y. Essas variáveis de folga estão associadas aos índices de credibilidade que são utilizados, né, nos procedimentos otimista e pessimista do método Electric Tree. De certa forma, esses procedimentos têm sido amplamente aplicados para o procedimento pessimista. Destacamos ainda o Fuzzy Electric Tree, né, em que as avaliações das alternativas dentro dos critérios elas são realizadas por meio de números fuzzy, números triangulares ou trapezoidais. E, dentre as principais aplicações tem o uso do Electric Tree C, né, nesse ambiente fuzzy, para determinar a atratividade de projetos, né, onde são definidas classes de atratividade de projetos, e há uma grande imprecisão, né, na avaliação de projetos na fase inicial, né, do projeto, em que ainda não se tem realmente total informação sobre todas as atividades, sobre os retornos esperados por esse projeto. Bom, por fim, os métodos da família Electric, eles ainda têm sido bastante explorados e estudados, né? Então a gente percebe uma quantidade grande de trabalhos e de aplicações recentes utilizando a metodologia. Dentre as abordagens associadas, né, ao método Electric, tem-se os modelos baseados em inferências, né, de pesos e dos parâmetros do modelo, buscando trazer essas conclusões mais robustas, geralmente associado, né, ao problema de classificação. Então eu apresentei rapidamente a ideia, né, desse tipo de modelo, apesar de que existem outros modelos, né, buscando inferir, por exemplo, parâmetros relacionados aos perfis das classes, dentre outros. Tem-se também abordagens, né, de análises de robustez, com o uso de métodos de simulação, né, tanto para problema de ordenação quanto de classificação, são os conhecidos métodos SMAT3 e SMAT-TREE. Atualmente, tem-se vários procedimentos de análise de robustez do Electric Tree, né, avaliando a quantidade de ações que são classificadas em cada uma das categorias e avaliando esse impacto, né, a mudança dessa classificação. Tem-se também as abordagens baseadas no conceito de possível e necessário, e a gente percebe também muita aplicação envolvendo a interação entre os critérios, em que isso é feito em conjunto com a integral de Choquet. E por fim, né, alguns trabalhos que buscam dar uma base mais teórica, né, fazendo uma análise axiomática desses métodos. Bom, então a ideia geral foi apresentar um overview, né, sobre os métodos Electric. Achei importante fazer uma breve apresentação, uma introdução, né, sobre os métodos da família Electric, para que a gente pudesse então comparar, né, as evoluções, as características, as vantagens, as limitações desses métodos, e trouxe também, né, alguns detalhes na aplicação, né, nos processos de destilação, nos processos de atribuição, e alguns exemplos, né, de aplicação, alguns mais didáticos, uma aplicação real e uma abordagem que tem sido realmente bastante utilizada, que é essa última, em que a gente faz uma avaliação mais holística, né, das ações, para que então a gente encontre qual é o modelo que representaria essa avaliação.
Então, muito obrigada.